Câncer, 10 percepções espirituais que podem mudar sua jornada neste ano. Se você é de Câncer, existe algo se formando neste exato momento na sua vida que ainda não ganhou nome, algo silencioso, profundo, quase invisível, mas que vai mudar tudo se você souber reconhecer os sinais a tempo. Câncer, este é o ano em que a sua alma finalmente encontra aquilo que estava procurando há décadas. Não estou falando de promessas vazias ou palavras bonitas jogadas ao vento. Estou falando de percepções espirituais reais, concretas, que funcionam como sementes plantadas em terra fértil depois de uma longa seca. Cada uma delas carrega um poder transformador que só se revela para quem está disposto a ouvir com o coração aberto. Pense numa árvore antiga que passou por tempestades, secas e invernos rigorosos, e mesmo assim continua de pé, firme, com raízes profundas. Essa árvore é você, Câncer. E o que vou compartilhar agora são como raios de sol atravessando as nuvens depois de uma longa chuva. Cada percepção vai iluminar um canto da sua vida que talvez estivesse esquecido no escuro. Fique até o final, porque a última percepção pode ser exatamente aquela que vai destravar o caminho que você tanto procura. Percepção 1. A sua sensibilidade não é fraqueza, é a sua maior força espiritual disfarçada de vulnerabilidade. Câncer, durante anos talvez você tenha ouvido que sentir demais era um problema. Que chorar com facilidade significava ser frágil. Que se emocionar com as coisas pequenas da vida era sinal de quem não consegue lidar com o mundo real. Mas a verdade é completamente diferente do que disseram para você. A sua sensibilidade é como a água de um rio que encontra caminhos entre as pedras mais duras. Ela não quebra os obstáculos com força bruta, ela os contorna com paciência e sabedoria até chegar onde precisa chegar. Neste ano, essa capacidade de sentir profundamente vai se transformar no seu maior instrumento de navegação espiritual. Enquanto outras pessoas tentam entender a vida apenas pela lógica e pela razão, você vai perceber que as suas emoções sempre foram um mapa, um guia interno que sabe exatamente para onde você precisa ir. Cada lágrima que você já derramou regou uma semente que agora está pronta para florescer. Cada momento em que você se sentiu demais, na verdade estava sendo exatamente o suficiente. A natureza não pede desculpas por ser intensa, a chuva não se envergonha de cair com força, o mar não se diminui por ser profundo. E você também não precisa mais se desculpar por sentir o mundo de um jeito que poucos conseguem. A partir de agora, cada vez que a sua sensibilidade aparecer, receba como um presente. Porque é através dela que as maiores revelações deste ano vão chegar até você, em silêncio, com suavidade. Mas com um poder que pode transformar tudo. Percepção 2. O universo está reorganizando a sua vida por dentro antes de mudar o que está por fora. Câncer. Talvez você esteja olhando ao redor e pensando que nada mudou, que os dias parecem iguais, que a rotina continua a mesma. Mas existe algo acontecendo nas camadas mais profundas da sua existência que os olhos não conseguem ver. É como o inverno, quando tudo parece parado na superfície, sem folhas, sem flores, sem cor, mas debaixo da terra, as raízes estão trabalhando em silêncio, se fortalecendo, se preparando para a explosão de vida que a primavera vai trazer. O universo sabe que mudanças verdadeiras não começam de fora para dentro. Elas começam no invisível, no que ninguém vê, no que só você sente quando fecha os olhos e respira fundo. Aquela inquietação que você sentiu nos últimos meses, aquela sensação de que algo precisa mudar mas você não sabe exatamente o que, isso não é confusão. É preparação. O seu interior está sendo reorganizado como uma casa que precisa de reforma antes de receber visitas importantes. Paredes estão sendo movidas, portas antigas estão sendo fechadas e novas janelas estão sendo abertas para deixar entrar uma luz diferente. Não tenha pressa com o que está por vir, Câncer. A natureza nunca apressou uma borboleta para sair do casulo antes da hora. Confie no processo silencioso que está acontecendo dentro de você, porque quando as mudanças finalmente aparecerem do lado de fora, elas vão ser tão sólidas que ninguém vai conseguir derrubá-las. O alicerce já está sendo construído, pedra por pedra, com cuidado e com propósito. Percepção 3. Você está sendo chamado a soltar o que já cumpriu sua missão na sua vida. Câncer, a sua natureza é se apegar. Você guarda lembranças como quem guarda tesouros em um baú antigo. Cada pessoa que passou pela sua vida, cada momento vivido, cada promessa feita, tudo fica gravado no seu coração com uma intensidade que poucas pessoas conseguem entender. Mas existe uma diferença entre honrar o passado e ficar preso a ele. Pense numa árvore no outono. Ela não chora quando as folhas caem. Ela sabe que precisa soltar o que já cumpriu seu ciclo para que novas folhas possam nascer quando a primavera chegar. Aquelas folhas não caem porque a árvore falhou, elas caem porque já fizeram o seu trabalho. E a árvore confia que o próximo ciclo vai trazer algo novo e igualmente bonito.
Este ano, o universo está pedindo que você faça o mesmo. Existem situações, pessoas, hábitos e até crenças que já cumpriram o papel delas na sua história. Elas foram importantes, sim, elas te ensinaram, te moldaram, te fizeram chegar até aqui. Mas agora estão ocupando um espaço que precisa ficar vazio para que algo novo possa entrar. Soltar não significa esquecer. Soltar significa reconhecer que aquilo foi bonito enquanto durou, e ter coragem de abrir as mãos para receber o que vem a seguir. A água do rio não para de fluir porque tem saudade do trecho que já percorreu, ela segue em frente porque sabe que o mar a espera mais adiante. Você também tem um mar te esperando, Câncer. Mas para chegar até ele, precisa deixar ir o que já ficou para trás. Percepção 4. A sua intuição está mais afiada do que nunca, e ignorá-la tem um custo alto demais. Câncer, você sempre teve um sexto sentido que vai além do que a lógica consegue explicar. Aquela sensação no peito que aparece do nada, aquele pressentimento que surge antes mesmo de qualquer sinal visível, aquela voz baixinha que sussurra quando todos ao redor estão gritando outra coisa. Isso não é imaginação. Isso não é exagero. Isso é um dom espiritual que poucos signos carregam com tanta intensidade. Neste ano, essa intuição vai ficar ainda mais forte, como um farol que aumenta a potência da luz quando a neblina fica mais densa. O problema é que muitas vezes você ouviu essa voz interior e escolheu ignorá-la. Talvez porque outras pessoas disseram que era bobagem. Talvez porque a razão gritava mais alto. Talvez porque seguir a intuição significava tomar decisões que pareciam loucura para quem estava de fora. Mas pense em quantas vezes você ignorou o que sentia, e depois descobriu que estava certo desde o início. Quantas vezes o seu coração sabia a verdade antes da sua mente aceitar? Este é o ano em que você para de duvidar de si mesmo. A coruja não questiona sua capacidade de enxergar no escuro, ela simplesmente voa. O lobo não duvida do seu instinto quando sente que o perigo está perto, ele age. E você, Câncer, precisa fazer o mesmo com a sua intuição. Quando ela falar, escute. Quando ela alertar, preste atenção. Quando ela mostrar um caminho que ninguém mais consegue ver, tenha coragem de seguir. Porque essa voz interior é o universo falando diretamente com você, e este ano, as mensagens vão ser mais claras do que nunca. Percepção 5. Cuidar dos outros sem cuidar de si mesmo está drenando a sua energia vital. Câncer, o seu coração tem o tamanho de um oceano. Você é aquela pessoa que todo mundo procura quando precisa de colo, de conselho, de uma palavra que acalme a alma. Você carrega o peso dos outros nos ombros como se fosse sua obrigação, e muitas vezes esquece que os seus próprios ombros também precisam de descanso. Pense numa fonte de água no meio de uma floresta. Todos os animais vêm beber dela, pássaros, cervos, borboletas, todos se beneficiam da sua generosidade natural. Mas se essa fonte não for alimentada pela chuva, se a água que sai nunca for reposta, um dia ela seca. E quando a fonte seca, não é só ela que sofre, é toda a floresta ao redor. Você é essa fonte, Câncer. E este ano, o universo está dizendo com toda a clareza que chegou a hora de recarregar as suas próprias águas antes de oferecê-las aos outros. Isso não é egoísmo. Isso é sobrevivência espiritual. Você não consegue iluminar o caminho de ninguém se a sua própria luz estiver fraca. Não consegue alimentar ninguém se o seu próprio prato estiver vazio. A partir de agora, cada vez que sentir vontade de dizer sim para alguém quando o seu corpo e a sua alma estão pedindo um não, pare e escute. Você merece o mesmo cuidado que oferece ao mundo. Merece o mesmo carinho que distribui sem medida. A árvore mais generosa da floresta é aquela que primeiro finca as raízes fundo na terra, para só depois oferecer sombra e frutos. Cuide das suas raízes primeiro, Câncer, e tudo ao redor vai florescer naturalmente. Percepção 6. O medo que você sente não é um sinal para parar, é um sinal de que você está no caminho certo. Câncer, existe um medo que paralisa e existe um medo que indica crescimento. O primeiro é aquele que faz você recuar diante do perigo real. E esse tem a sua utilidade. Mas o segundo é completamente diferente. É aquele frio na barriga que aparece quando você está prestes a dar um passo importante. É aquele tremor nas mãos antes de uma decisão que pode mudar tudo. É aquele nó na garganta quando você sabe que precisa falar algo que guarda há tempo demais. Esse medo não é inimigo, é aliado. Pense no passarinho que está na borda do ninho pela primeira vez. Ele sente medo, claro que sente. Cada fibra do seu pequeno corpo está dizendo para ficar onde está seguro. Mas algo maior do que o medo o empurra, algo que sabe que ele nasceu para voar e não para ficar parado no mesmo galho a vida inteira. Este ano, Câncer, você vai sentir esse tipo de medo várias vezes.
Vai sentir quando uma oportunidade aparecer e parecer grande demais para você. Vai sentir quando alguém oferecer algo que você sempre quis mas nunca achou que merecia. Vai sentir quando a vida pedir que você saia da zona de conforto que construiu com tanto cuidado ao longo dos anos. Quando esse medo aparecer, não recue. Respire fundo, reconheça que ele está ali, e dê o passo mesmo assim. Porque do outro lado do medo está tudo aquilo que a sua alma veio buscar nesta vida. A semente precisa romper a casca para virar flor. E romper sempre dá medo. Mas é o único caminho para florescer. Percepção 7. Relacionamentos que drenam a sua paz estão sendo iluminados para que você finalmente os enxergue com clareza. Câncer, o seu coração é leal de um jeito que beira o sagrado. Quando você ama, ama com cada célula do seu ser. Quando você se compromete com alguém, faz isso com a alma inteira. E essa lealdade é uma das suas qualidades mais bonitas. Mas essa mesma lealdade, quando direcionada para pessoas que não a merecem, pode se transformar numa corrente que prende você a situações que há muito tempo deixaram de te fazer bem. Pense num jardim que você cultiva com amor, regando todos os dias, tirando as ervas daninhas, cuidando de cada planta com carinho. Mas imagine que no meio desse jardim existe uma planta que, em vez de crescer e florescer, está sugando os nutrientes da terra e impedindo que as outras plantas ao redor se desenvolvam. Por mais bonita que ela já tenha sido um dia, se ela está prejudicando o jardim inteiro, é hora de fazer uma escolha difícil. Este ano, a luz espiritual vai iluminar os cantos escuros dos seus relacionamentos. Você vai começar a ver com clareza quais conexões te nutrem e quais te esgotam. Quais te fazem sentir mais vivo e quais te deixam mais pesado depois de cada encontro. Não estou dizendo para cortar todos os laços da noite para o dia. Estou dizendo para prestar atenção. Para observar como você se sente depois de cada conversa, cada ligação, cada visita. O seu corpo sabe a verdade antes da sua mente aceitar. Câncer, você merece relacionamentos que sejam como brisa suave num dia quente, que refrescam, que renovam, que trazem alívio. E não como tempestades que destroem tudo o que você construiu com tanto esforço. Percepção 8. A gratidão diária vai ativar portas que você nem sabia que existiam na sua vida. Câncer, existe uma chave espiritual tão simples que a maioria das pessoas ignora justamente por parecer simples demais. Essa chave é a gratidão praticada de verdade, não como uma frase repetida sem sentido, mas como um sentimento profundo que nasce do reconhecimento sincero de tudo que a vida já colocou no seu caminho. Pense no orvalho da manhã, aquelas pequenas gotas de água que aparecem nas folhas e nas flores antes do sol nascer. Ninguém presta muita atenção nelas, são pequenas, discretas, quase invisíveis. Mas sem o orvalho, muitas plantas não sobreviveriam nos dias mais secos. A gratidão funciona do mesmo jeito na sua vida espiritual. Cada momento em que você reconhece algo bom, por menor que pareça, é como uma gota de orvalho alimentando a planta da sua alma. Este ano, Câncer, o universo está pedindo que você transforme a gratidão em hábito diário. Não precisa ser nada grandioso. Pode ser agradecer pelo café da manhã que te aqueceu por dentro, pela voz de alguém que te fez companhia, pela saúde que permitiu que você acordasse mais um dia, pela brisa que tocou o seu rosto quando você saiu de casa. Quando você pratica a gratidão de verdade, algo extraordinário começa a acontecer. Portas que estavam trancadas se abrem sem esforço. Oportunidades que pareciam distantes se aproximam. Pessoas que precisavam chegar até você finalmente encontram o caminho. Não é magia, é energia. A gratidão eleva a sua frequência vibratória e sintoniza você com tudo que é bom e luminoso. É como afinar um instrumento musical. Quando ele está afinado, a melodia flui naturalmente. Quando você está em sintonia com a gratidão, a vida inteira começa a soar mais bonita. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Percepção 9. Você está entrando numa fase em que o descanso se torna tão sagrado quanto a ação. Câncer, a sua mente raramente para de funcionar. Mesmo quando o corpo deita na cama e fecha os olhos, os pensamentos continuam girando como folhas levadas pelo vento. Você pensa nos outros, pensa no amanhã, pensa no que fez e no que deixou de fazer, pensa no que disse e no que deveria ter dito. E esse ciclo sem fim vai consumindo a sua energia de um jeito tão silencioso que você só percebe quando já está no limite. Observe a natureza com atenção. O sol não brilha 24 horas por dia,
Ele precisa do descanso da noite para voltar com força na manhã seguinte. A terra não produz frutos o ano inteiro, ela precisa do inverno para se recuperar e se preparar para a próxima colheita. Até o mar tem seus momentos de calmaria entre uma onda e outra. Este ano, o universo está dizendo que o descanso não é preguiça, é estratégia espiritual. Quando você descansa de verdade, não apenas o corpo, mas a mente e a alma, você permite que a energia se renove, que as ideias se organizem, que a clareza retorne. É no silêncio que as melhores respostas aparecem. É na pausa que as soluções se revelam. Câncer, pare de acreditar que precisa estar sempre fazendo algo para ter valor. Pare de se culpar quando o corpo pede descanso e a mente pede silêncio. A lua que rege o seu signo não tem vergonha de suas fases. Ela cresce, brilha, diminui e se esconde sem pedir permissão a ninguém. E é justamente essa alternância entre luz e escuridão que a torna tão poderosa e hipnotizante. Permita-se descansar como a lua se permite desaparecer, sabendo que o brilho sempre volta, mais forte e mais bonito do que antes. Percepção 10. O perdão que você está adiando é a chave que destranca a próxima fase da sua jornada. Câncer, existe algo que você carrega no peito há tempo demais. Uma mágoa, uma dor, uma ferida que nunca cicatrizou completamente porque você não consegue ou não quer deixar ir. Talvez alguém tenha te machucado de um jeito que marcou fundo. Talvez você tenha se machucado sozinho com escolhas que gostaria de não ter feito. Talvez o tempo tenha passado e a ferida tenha virado uma companheira tão constante que você já nem lembra como é viver sem ela. Pense num lago com água parada. Quando nada se move, a sujeira se acumula no fundo, a água fica turva, a vida ao redor começa a definhar. Mas quando a água volta a fluir, quando um rio encontra caminho até esse lago e faz a água circular de novo, aos poucos a clareza retorna, os peixes voltam, as plantas renascem. O perdão é esse rio que precisa chegar até o lago do seu coração. Não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que é justo. Estou dizendo que é necessário. Porque enquanto você carrega o peso do que não foi perdoado, as suas mãos estão ocupadas demais para receber o que o universo quer te entregar. O perdão não é um presente para quem te machucou, é um presente para você mesmo. É a decisão de soltar as correntes que prendem os seus pés para finalmente poder caminhar em direção ao futuro que te espera. Este ano, Câncer, o universo está criando as condições perfeitas para que o perdão aconteça. Não por obrigação, mas por libertação. A borboleta não guarda rancor do casulo que aprendeu, ela simplesmente abre as asas e voa. Está na hora de você abrir as suas. Percepção 11. O que parece atraso na sua vida na verdade é o universo te protegendo de caminhos que não eram para você. Câncer, quantas vezes você olhou para a vida dos outros e sentiu que estava ficando para trás? Quantas vezes viu portas se abrindo para pessoas ao redor enquanto as suas pareciam trancadas? Quantas vezes perguntou em silêncio por que tudo parecia tão difícil e tão demorado para você, enquanto para outros tudo fluía com uma facilidade que chegava a doer de ver? Mas pense numa estrada com duas bifurcações. Uma parece mais curta, mais bonita, mais convidativa, mas leva a um precipício. A outra parece mais longa, mais difícil, cheia de curvas, mas leva a um lugar seguro e extraordinário. O universo te segurou na estrada mais longa não porque você merecia sofrer, mas porque te amava demais para te deixar cair no precipício. Cada porta que se fechou na sua cara, cada oportunidade que escapou pelos dedos, cada pessoa que foi embora quando você queria que ficasse, tudo isso foi proteção divina disfarçada de rejeição. Este ano, você vai finalmente começar a entender por que certos atrasos aconteceram. Vai olhar para trás e conectar os pontos que antes pareciam aleatórios. Vai perceber que aquilo que parecia castigo era na verdade cuidado. A semente do carvalho não se transforma em árvore em uma semana como a semente de uma erva qualquer. Ela demora porque está construindo algo grandioso, algo com raízes profundas e tronco forte que vai durar gerações. Você é como essa semente de carvalho, Câncer. O seu tempo não é igual ao dos outros porque o que está sendo construído em você é diferente, é maior, é mais profundo. Confie no ritmo da sua própria jornada e pare de se comparar com caminhos que nunca foram feitos para você. Percepção 12. A sua capacidade de criar ambientes acolhedores é um dom espiritual que transforma vidas ao redor. Câncer, existe uma magia silenciosa na forma como você transforma qualquer espaço num lugar onde as pessoas se sentem seguras. Pode ser a sua casa, pode ser uma conversa, pode ser simplesmente a sua presença numa sala cheia de gente. Quando você está por perto, algo muda no ar. As pessoas baixam a guarda, os corações se abrem, as máscaras caem. Isso não é coincidência, é o seu dom espiritual em ação. Pense na terra fértil de um vale protegido por montanhas.
Nesse vale, as sementes encontram as condições perfeitas para germinar, calor na medida certa, umidade suficiente, proteção contra ventos fortes. As plantas não precisam lutar para sobreviver ali, elas simplesmente florescem porque o ambiente permite. Você faz isso com as pessoas, Câncer. Você cria vales férteis onde as sementes dos outros podem germinar. Quantas vezes alguém te disse que se sentiu melhor só por estar perto de você? Quantas vezes uma conversa simples com você transformou o dia de alguém que estava à beira de desistir? Quantas vezes o seu abraço, o seu sorriso, a sua voz calma devolveu esperança a quem já não tinha? Este ano, esse dom vai ser amplificado de um jeito que você ainda não imagina. O universo vai colocar pessoas no seu caminho que precisam exatamente do que você tem a oferecer. Não se surpreenda se estranhos começarem a se abrir com você sem motivo aparente. Não estranhe se pessoas que há muito tempo não falavam com você de repente procurarem a sua companhia. A sua energia está se expandindo como o perfume de uma flor que alcança cada vez mais longe, atraindo quem precisa de cura, de conforto, de um lugar seguro para simplesmente ser. Percepção 13. O universo está te ensinando a receber com a mesma generosidade com que você dá. Câncer, dar é natural para você. Flui como água da nascente, sem esforço, sem cálculo, sem esperar nada em troca. Mas receber é outra história. Quando alguém te oferece um elogio, você desvia. Quando alguém tenta te ajudar, você diz que não precisa. Quando algo bom acontece sem que você tenha feito nada para merecer, fica desconfiado, esperando o momento em que tudo vai dar errado. Pense no ciclo das marés. O mar não pode apenas enviar ondas para a praia sem nunca recebê-las de volta. Se a água só saísse e nunca voltasse, o oceano secaria. O equilíbrio da natureza depende do dar e do receber em igual medida. A chuva cai na terra, a terra absorve, as plantas crescem, a umidade sobe e forma novas nuvens que se transformam em chuva outra vez. Se qualquer parte desse ciclo for interrompida, tudo sofre. Você interrompeu esse ciclo na sua vida, Câncer. Deu tanto de si que esqueceu de manter os braços abertos para receber. E o universo está dizendo que esse desequilíbrio precisa ser corrigido agora. Este ano, coisas boas vão tentar chegar até você. Presentes, oportunidades, palavras de carinho, ajudas inesperadas. A sua primeira reação vai ser recusar ou minimizar. Mas eu peço que desta vez, você aceite. Aceite com o coração aberto e sem culpa. Aceite sabendo que você merece cada gota de bondade que chega até suas mãos. A flor não recusa a chuva quando ela cai. Ela abre as pétalas e absorve cada gota com gratidão. Faça o mesmo. Abra os braços e permita que a vida te devolva tudo o que você já deu ao mundo. Percepção 14. A solidão que você sente às vezes não é abandono, é o universo criando espaço para você se encontrar. Câncer, existem momentos em que mesmo cercado de pessoas, você se sente profundamente sozinho. É uma solidão que não tem a ver com estar fisicamente só, tem a ver com sentir que ninguém realmente entende o que se passa dentro de você. Que ninguém enxerga além da superfície que você mostra ao mundo. Que ninguém consegue alcançar aquele lugar secreto no fundo do seu coração onde mora a sua verdade mais íntima. Pense na águia quando precisa trocar suas penas velhas. Ela não faz isso no meio do bando. Ela se retira para um lugar alto e isolado, uma montanha, um penhasco distante, e ali, sozinha, passa pelo processo doloroso de arrancar as penas gastas para que novas possam crescer. Se ela ficasse no meio dos outros durante esse processo, não conseguiria se renovar. A solidão é parte essencial da transformação. Este ano, os momentos de solidão que você vai experimentar não são punição. São convites do universo para que você se encontre consigo mesmo sem a interferência do barulho exterior. É nesses momentos de silêncio que a sua voz interior fala mais alto. É quando você está sozinho que consegue ouvir o que a sua alma realmente precisa. Não fuja desses momentos, Câncer. Não os preencha com distrações ou com a companhia de qualquer pessoa só para não ficar consigo mesmo. A pérola mais valiosa se forma no escuro interior de uma ostra, longe de tudo e de todos. A sua pérola interior também precisa desse recolhimento para se formar. Cada momento de solidão é uma camada a mais de beleza sendo adicionada à pessoa extraordinária que você está se tornando. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Câncer e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Percepção 15. A sua conexão com a Lua revela ciclos de renovação que você precisa honrar para prosperar. Câncer, você é governado pela Lua,
E isso não é apenas um detalhe astrológico bonito. É uma verdade espiritual profunda que afeta cada aspecto da sua vida. Assim como a lua passa por fases de crescimento, plenitude, diminuição e escuridão, você também passa. E a grande percepção que este ano traz é que parar de lutar contra esses ciclos é o primeiro passo para viver com mais leveza e mais propósito. Observe a lua numa noite clara. Ela não tenta ser cheia quando está minguante. Não se envergonha de desaparecer durante a lua nova. Não se apresenta para brilhar antes da hora. Ela simplesmente respeita o seu próprio ritmo, e é exatamente por isso que continua sendo o astro mais admirado do céu noturno há milhares de anos. Você tem dias em que a energia transborda, em que se sente capaz de mover montanhas e abraçar o mundo inteiro. E tem dias em que mal consegue sair da cama, em que tudo parece pesado demais e o mundo parece grande demais. Isso não é defeito. Isso é o ciclo lunar vivendo dentro de você. Este ano, em vez de lutar contra esses altos e baixos, aprenda a surfar neles. Nos dias de lua cheia interior, use essa energia para criar, para agir, para avançar. Nos dias de lua nova interior, permita-se recolher, descansar, refletir. A maré não é fraca quando recua, ela está apenas reunindo forças para voltar com mais potência. Honre os seus ciclos, Câncer. Eles são a bússola mais confiável que você tem. Quando você aprende a respeitar o ritmo natural da sua energia, tudo na vida começa a fluir com uma facilidade que antes parecia impossível. Percepção 16. A sua história de vida não é uma carga para carregar, é um tesouro para compartilhar com sabedoria. Câncer, você viveu coisas que muitas pessoas não imaginam. Passou por noites que pareciam não ter fim. Enfrentou tempestades que teriam derrubado qualquer um com menos força interior. Carregou pesos que ninguém viu porque você sempre preferiu sofrer em silêncio a preocupar quem ama. E tudo isso, cada dor, cada superação, cada cicatriz que ficou, não é um fardo. É uma biblioteca de sabedoria que poucos possuem. Pense no velho farol à beira do mar. Ele está ali há décadas, enfrentando ventos, maresia, tempestades, ondas gigantes. A tinta descascou, a estrutura envelheceu, as marcas do tempo são visíveis em cada centímetro. Mas nenhum marinheiro olha para esse farol e vê fraqueza. Eles veem segurança. Veem orientação. Veem algo que sobreviveu a tudo e ainda assim continua cumprindo o seu propósito de guiar quem está perdido no escuro. Você é esse farol, Câncer. Cada experiência que você viveu te deu uma luz que pode iluminar o caminho de outras pessoas. Este ano, o universo vai criar oportunidades para que você compartilhe essa sabedoria. Pode ser com alguém da família que está passando por algo parecido com o que você já enfrentou. Pode ser com um amigo que precisa ouvir que é possível sobreviver e recomeçar. Pode ser até com um desconhecido que o destino vai colocar na sua frente no momento exato. Não minimize o que você viveu. Não esconda as suas cicatrizes como se fossem motivo de vergonha. Elas são medalhas de uma guerra que você venceu. A terra mais fértil é aquela que já foi revolvida muitas vezes, e é por isso que tudo o que você plantar a partir de agora tem tanta chance de florescer. Percepção 17. A abundância que você merece já está a caminho, mas exige que você acredite que é digno de recebê-la. Câncer, existe uma crença silenciosa que mora no fundo da sua mente há tempo demais. Uma voz que diz que você não merece. Que coisas boas são para os outros. Que felicidade verdadeira e duradoura não foi feita para alguém como você. Essa crença é como uma erva daninha que cresceu no jardim da sua mente sem que você percebesse, e agora está tão enraizada que parece parte natural da paisagem. Mas não é. Nunca foi. Pense num campo vasto e fértil depois de uma longa chuva. A terra está pronta, o sol está brilhando, as condições são perfeitas para que qualquer semente germine e cresça com força. Mas se o agricultor olha para esse campo e decide que não merece plantar ali, se ele acredita que a colheita nunca vai ser dele, então o campo mais fértil do mundo permanece vazio. A abundância já existe. As sementes já estão disponíveis. O universo já preparou tudo. O que falta é que você acredite que merece colher os frutos. Este ano, a energia espiritual que envolve o seu signo está quebrando essas correntes de merecimento que te prenderam a vida inteira. Você merece, sim, viver com tranquilidade. Merece, sim, ter relacionamentos que te façam sorrir de verdade. Merece, sim, acordar sem peso no peito e dormir com paz no coração. A chuva não escolhe em qual parte da terra vai cair, ela abençoa tudo igualmente. E a abundância do universo funciona da mesma forma. Ela já está caindo sobre você, Câncer. A única coisa que impede você de se molhar nessa chuva é o guarda-chuva da descrença que você insiste em segurar.
Solte esse guarda-chuva. Abra os braços. A chuva que cai sobre você neste momento é feita de bênçãos. Percepção 18. Cada pequeno ato de coragem que você pratica cria ondas que transformam toda a sua realidade. Câncer, a coragem não precisa ser grandiosa para ser poderosa. Não precisa envolver grandes gestos heróicos ou decisões que mudem o mundo. Às vezes, a maior coragem está nas pequenas coisas. Em dizer não quando todos esperam um sim. Em pedir ajuda quando o orgulho grita para aguentar sozinho. Em admitir que tem medo, mas seguir em frente mesmo assim. Em olhar no espelho e decidir que hoje vai ser diferente de ontem. Pense numa pedra lançada num lago de águas calmas. A pedra é pequena, cabe na palma da mão. Mas quando toca a superfície da água, as ondas se espalham em todas as direções, alcançando margens que a pedra jamais poderia tocar sozinha. Um único ato de coragem funciona exatamente assim na sua vida. Quando você tem coragem de estabelecer um limite, isso muda a dinâmica de todos os seus relacionamentos. Quando você tem coragem de acreditar em si mesmo, isso muda a forma como o mundo inteiro responde a você. Quando você tem coragem de recomeçar, isso abre caminhos que estavam invisíveis um segundo antes. Este ano, Câncer, cada pequeno ato de coragem que você praticar vai criar ondas que vão muito além do que você imagina. Não subestime o poder de um passo dado com medo, mas dado mesmo assim. A primavera não começa com uma explosão de flores, ela começa com um único broto que tem a coragem de romper a terra fria. E esse broto solitário é o que inspira todos os outros a fazerem o mesmo. Seja esse broto. Tenha coragem de romper a superfície, e observe como o jardim inteiro ao seu redor começa a despertar. Os seus pequenos atos de coragem são muito mais poderosos do que você jamais imaginou. Percepção 19. O universo está conspirando a seu favor mesmo quando tudo parece conspirar contra você. Câncer, há momentos em que a vida parece um labirinto sem saída. Em que cada porta que você tenta abrir está trancada. Em que cada caminho que você escolhe leva a um beco sem saída. E nesses momentos, é natural acreditar que o universo te esqueceu, que você foi deixado para trás enquanto todos ao redor seguem em frente. Mas pense no rio que desce a montanha. Ele encontra pedras enormes no caminho, barreiras que parecem intransponíveis, desvios que o levam para longe do destino. Mas o rio não desiste. Ele não para diante de um obstáculo e conclui que o mar não existe. Ele contorna, ele se adapta, ele encontra frestas impossíveis por onde se esgueirar, e no final, sempre chega ao oceano. Sempre. Sem exceção. A sua vida é esse rio, Câncer. E o oceano que te espera é real. Mesmo que agora você só consiga ver as pedras no caminho. Cada obstáculo que apareceu na sua frente não foi colocado ali para te impedir. Foi colocado para te redirecionar. Cada porta que se fechou não foi uma rejeição, foi uma proteção. Cada pessoa que saiu da sua vida não te abandonou, abriu espaço para alguém que merece de verdade estar ali. Este ano, preste atenção nos sinais que o universo vai colocar no seu caminho. Uma conversa inesperada que muda a sua perspectiva. Uma coincidência que parece boa demais para ser acidental. Um pensamento que surge do nada e traz uma clareza que você não tinha 5 minutos antes. Nada disso é acaso. É o universo trabalhando nos bastidores da sua vida, organizando peças que você ainda não consegue ver. Confie, Câncer. A conspiração a seu favor é silenciosa, mas é real e está em pleno andamento. Percepção 20. Este ano não é sobre se tornar alguém novo, é sobre finalmente se tornar quem você sempre foi por dentro. Câncer, a maior transformação que você pode viver não é se transformar em outra pessoa. Não é copiar o caminho de alguém que parece ter a vida perfeita. Não é vestir máscaras que agradem o mundo mas sufoquem a sua alma. A maior transformação é tirar todas as camadas que o tempo, o medo e as expectativas dos outros colocaram sobre você, e deixar aparecer quem você realmente é por debaixo de tudo isso. Pense numa estátua escondida dentro de um bloco de mármore. Ela sempre esteve ali, perfeita, completa, inteira. O escultor não cria a estátua, ele apenas remove o excesso de pedra que esconde o que já existe. Este ano, a vida vai agir como esse escultor na sua existência. Vai remover o que não é verdadeiramente seu. Vai tirar as crenças que outros plantaram na sua mente. Vai descascar as camadas de proteção que você construiu ao longo dos anos para se esconder de um mundo que nem sempre foi gentil. E quando essas camadas forem embora, o que vai restar é a versão mais autêntica, mais luminosa e mais poderosa de quem você é. Você não precisa se tornar mais forte, porque já é forte. Não precisa se tornar mais sensível, porque a sua sensibilidade já é um dom raro.
Não precisa se tornar mais corajoso, porque a coragem que te trouxe até aqui já é prova suficiente do guerreiro que vive dentro de você. Câncer, este é o ano em que você para de tentar ser o que o mundo quer, e começa a ser o que a sua alma sempre soube que você é. A borboleta não se torna algo diferente da lagarta, ela se torna o que a lagarta sempre carregou dentro de si. Você já carrega tudo o que precisa. Agora é hora de deixar o mundo ver. Câncer, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Cada palavra que você ouviu foi uma semente plantada no solo fértil da sua alma. Estas 20 percepções não são apenas ideias bonitas para pensar e esquecer. São ferramentas espirituais reais que podem transformar os próximos meses da sua vida de um jeito que você ainda não consegue imaginar completamente. A jornada que está diante de você é como um amanhecer depois da noite mais longa. A escuridão serviu o seu propósito, mas agora a luz está chegando, e ela vem com tudo. Lembre-se de que a sua sensibilidade é força, a sua intuição é bússola, os seus ciclos são sabedoria, e a sua capacidade de amar é o maior poder que existe. O universo não trouxe você até este momento para te deixar parado. Trouxe você até aqui porque sabe que você está pronto para o próximo capítulo. Um capítulo escrito não pelo medo, mas pela coragem de ser quem você realmente é. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.